Ravel, quem vai contar a história pra gente desse jogo é você mesmo. Fica à vontade. Fala, Celso, Cássio, Se Fred, quiser JP. mandar Fred se arrombar aqui no começo, logo também para quebrar o gelo, aí já pode mandar também. Fica à vontade. A hora é Não, agora. tá tranquilo, tá tranquilo. Obrigado aí por me receberem. Sou acompanhante aí do Pod Ouvinte já dessa turma maravilhosa desde 2018, 6 anos já. E hoje aqui, né, tem nesse momento aí para poder falar um pouquinho do Esquadrão, que tá vivendo um bom momento no campeonato. Não é essa derrota que vai fazer com que a gente ache que tá tudo perdido, muito pelo contrário. Na verdade, uma derrota dolorida, principalmente pelo contexto, pelas circunstâncias. Mas a gente tem dois viéses aí para analisar o resultado desse jogo. No viés de alta, eu vou te chamar de mais otimista, eu vou dizer que o Bahia conseguiu se impor, manter o seu modelo de jogo, um conjunto bem treinado, que tem conseguido performar na Série A, até muito diferente do que foi o início da temporada, né? Jogando muito bem, e fez isso diante do melhor elenco do Brasil. Né? Um elenco que, mesmo num cenário de ausências de jogadores importantes por causa da Copa América, alguns por lesão, outros começando no banco por indisposição, o time rubro-negro aí, o Flamengo, se dá o luxo de, no meio da partida, lançar Bruno Henrique e Gabigol para entrar no segundo tempo. Então, acho que a gente já começa aí fazendo uma análise de que o elenco talvez tenha sido a grande diferença, né, que fez com que o resultado do placar não fosse o que a gente gostaria aqui no lado tricolor. Né? Então, assim, uma derrota dolorida porque o placar, sobretudo, Celso, ele não reflete o que foi o jogo. Né? Então, analisando esse viés de alta, é ver o Bahia conseguindo manter a sua característica, sobretudo seu poder de reação. Mais uma partida que o Bahia sai atrás do placar, terceira seguida fora de casa, né? Saiu atrás do placar contra o Atlético Mineiro, saiu atrás do placar contra o Criciúma, saiu atrás do placar agora contra o Flamengo, mas nas três o Bahia conseguiu, em pelo menos um recorte do jogo, igualar, né, o placar. Então a gente consegue analisar, pelo menos por esse lado, um Bahia que reage, um Bahia que mantém uma forma de jogar, de encarar os adversários, de tentar sobrepor a eles, independente de qual seja o cenário. Hoje o Bahia jogou para um público de 49 mil pessoas presentes, 46 mil pagantes. Aí eu lembrei do maestro aqui, quando a gente estava analisando aqui alguns dados antes de vir para o ar, 2,5 milhões de renda. Né? 2 milhões e 500 mil é cavalice muito grande. Mas, mesmo diante de quase 50 mil pessoas, o Bahia conseguiu performar, e mais do que isso, foi dono do jogo em quase todas as estatísticas, pelo menos as mais relevantes. O Bahia termina o primeiro tempo com 74% de posse de bola. Durante todo o jogo, 58% foi o volume global, trocou mais de 700 passes, enquanto o Flamengo trocou 400. Aí entra o grande problema que eu acho que a gente consegue aqui em linhas gerais, atribuir o porquê que o resultado final não foi o que a gente esperava. Faltou, em primeiro lugar, elenco. Eu acho que as peças que vêm do banco, comparados aí, né, não fazendo uma comparação entre Bahia e Flamengo, fizeram toda a diferença no caso do Flamengo, mesmo que Bruno Henrique e Gabigol não atravessem em boa fase, mas são jogadores insinuantes, que têm um nome, que têm uma história e que por isso eles fizeram ali uma pressão maior, especialmente da segunda metade do segundo tempo para frente, onde o Bahia deu uma queda física, sentiu essa queda. Eu até vinha falando no meu Twitter aqui esse recorte de tabela que todos os clubes da Série A estão enfrentando numa maratona de jogos. Né? O Bahia jogou no domingo, jogou hoje, vai jogar de novo no domingo. Essa maratona faz com que os times que tenham um elenco mais curto, que se proponham a tratar bem a bola, a jogar, acabem sofrendo mais. E o Bahia deu mais uma vez indícios disso. E está começando a chegar no limite da sua capacidade física e também na sua capacidade técnica, porque quando os jogadores não conseguem fazer aquilo, especialmente os que vêm do banco, não conseguem fazer aquilo que por vezes fazem e acabam resolvendo partidas, e aí eu vou citar aqui principalmente Carlos Zé Penha, Ademir e Biel, aí a gente bate num teto. Eu acho que em alguns momentos dessa Série A, embora o Bahia venha jogando bem, a gente está falando aí de 10 rodadas, mais de 25% do campeonato já transcorrido, a segunda derrota apenas do Bahia no campeonato. Quando chega nesse teto e você enfrenta um adversário que possui mais garrafa vazia,
né, como é o caso do Flamengo, mesmo com todas as adversidades, pôde lançar jogadores bons, jogadores que vieram do banco, que performaram bem. Pode ser que o resultado não venha, e hoje acabou sendo um pouco desse contexto, né, num cenário onde o Bahia não conseguiu segurar, conter ali o adversário, apesar de que as circunstâncias do jogo, especialmente do gol, como aconteceu o segundo gol, foram um tanto assim injustas, conflitantes até, porque aquela falta que o árbitro marca ali, o Braulio Machado, que já tem um histórico com o Bahia também, uma falta meio à brasileira, uma falta que talvez Rezende tenha sido imprudente, né? Podia ter só cercado, mas uma falta brasileira, e num cruzamento onde Rezende Foi também... mais culpa de Rezende do que do árbitro. Viu? O Rezende ele poderia ter só cercado, como o Juba fez no início do lance. Aí Rezende dá margem para o árbitro, na minha avaliação, ele dá margem para que o árbitro marque a falta. E aí, em seguida, o próprio Rezende, embora o Bahia estivesse fazendo ali naquele momento uma marcação por zona na bola parada, Rezende deixa de acompanhar Davi Luiz, ele adentra a pequena área, vence Estupinhan na disputa aérea, e aí sacramenta um resultado que, na minha avaliação geral, Celso, ela é um resultado injusto, um resultado que não condiz aqui com o contexto do jogo. Mas, além disso, a gente tem também um segundo ponto, que eu acho que é um ponto de preocupação, até já pincelei aqui na minha fala inicial, mas vou endossar mais ainda agora, que eu acho que é a falta de efetividade do Bahia no terço final do campo. Eu acho que o Bahia não tem conseguido achar o passe que coloque os seus atacantes, seus finalizadores numa condição mais favorável, quando esses jogadores que vêm do banco com o propósito de mudar um pouco a proposta de jogo do time, né? Normalmente o Bahia trabalha mais a bola pelo meio, articulando as jogadas, com o seu pulsante meio-campo, né? Com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. No segundo tempo, normalmente a proposta muda um pouco, com a entrada dos pontas, às vezes com o centroavante de área, com o Estupinhan entrando também, com a entrada do próprio Depenha, o Bahia passa a jogar mais pelos lados, mas esses jogadores não conseguiram hoje, e por vezes não conseguem, melhorar a efetividade ofensiva do Bahia, e hoje foi mais um desses momentos onde o Bahia pouco soube o que fazer na área ofensiva. Então é por isso também que, embora eu entenda que o resultado do triunfo do Flamengo não tenha sido justo, também não considero que o Bahia era merecedor de vencer esse jogo. Eu acho que o Bahia teve uma boa atuação, mas talvez o resultado que condizesse melhor com o que apareceu hoje, com as circunstâncias, fosse um empate. Celso. Só uma estatística desse jogo. Fala, Cássio. É só uma estatística mesmo, obviamente não quer dizer nada, mas assim, é surreal. Esse foi o 12º jogo de Rogério Ceni treinando o time contra o Flamengo. São 12 derrotas. Rogério Ceni, enfrentando o Flamengo como treinador, nunca pontuou. Ninguém. Chegou muito perto hoje, né? Chegou muito perto hoje. Deve ter se incomodado valendo. E na briga, o gol de Davi Luiz, que acusou também foi o Botafogo, né? Porque com empate, esse jogo era o seguinte: esse jogo. Numa dessa, no retorno, a turma força um cartãozinho para Rogério, né? Como é que é? No retorno, o Rogério pode forçar o amarelinho ou o vermelhinho, né? Deixa eu auxiliar. Não treinar? Pelo contrário, acho que ele tem que jogar no retorno para quebrar essa estatística no retorno. É a chance dele, inclusive. Tem uma cavalaria que está na Copa América, Cássio, que quando chegar vai ser bronca. Era outro ponto que eu ia trazer. O Flamengo perdeu 5 jogadores, 4 da seleção do Uruguai. Inacreditável, né? Vinha, Varela, Arrascaeta e De La Cruz. E ainda Pulgar do Chile. Então, assim, quase todos eles aí pisando no time titular direto. Então, o Flamengo jogou hoje, porque é impressionante. É impressionante quando foi citado que acionou o Gerson, acionou o Gabigol. Esses caras entraram na fila agora, em parte por isso. Assim, o Flamengo estava, de certa forma, desconfigurado, mas o elenco é muito robusto. Pô. Assim, o Flamengo tem todo o direito. Foi o time brasileiro que mais cedeu jogadores para a Copa América. Né? São 34 jogadores do Brasil, 32 da Série A e 2 da Série B. E quem mais cedeu... O Bahia também cedeu, inclusive, perdeu Ares para a Colômbia. Mas o Flamengo perdeu o que mais cedeu jogadores. E mesmo assim, o cara vê o time em campo e não parece que está acontecendo nada. Pô. A verdade é essa. O Flamengo está jogando e assim, você vê alguns caras mais novos ali, Lohan, o ponta direito também, mas de forma geral... Lohan vem jogando, né? Lohan vem jogando já. Exatamente, mas você não olha exatamente, você não olha o time e parece, o time do Flamengo,
E não parece, JP, que os caras estão com um desfalque desse tamanho. E daí, assim, de forma de, é o time mais desfalcado do Campeonato Brasileiro para a Copa América. Isso. Mas aí, realmente, o elenco é diferente. Como? Não, então, assim, são milhões e milhões de reais para que essa diferença seja Isso. amortecida, né? E o Bahia, embora tenha investido na lateral direita, porque a galera Gilberto é caro, é o que eu costumo dizer. Mas, já porque perdeu a área, mas o reserva é caro para cá. O reserva foi mais, se brincar, foi mais caro que áreas. Mas perdeu. E perdeu justamente o cara que estava aqui. Perdeu o que o Fred fala. Não é peso de papel, não. Tu fala. O papelzinho dobrado. De papel, né, que segura a mesa. É o papelzinho dobrado na mesa. Nem é muito isso, bem, chegou muito bem. Chegou muito bem. É mais do que isso, na verdade. Cássio, Ravel, Celso, JP, sobre esse jogo do Bahia, se o gol de Davi Luiz tivesse saído 8 minutos antes, sabe, 10 minutos antes, a leitura da derrota extremamente doída, ela seria um pouco menor. Sim, claro que seria, pô. E a gente, então, aos 46 foi calma, deixa eu completar a frase. Seria muito menor e a gente debateria mais a capacidade do Bahia de nivelar o jogo contra o Flamengo. Mas contra esse Flamengo que foi a campo. Também. Não, então, mas é o que eu quero dizer o seguinte, é porque toda a luz dos torcedores do Bahia, da própria pergunta do início, tá no gol sofrido no apagar das luzes, na última bola do jogo. Tem a porrada. Você sai do jogo frustrado. É diferente, isso. O roteiro pesa. Você sai do jogo frustrado. Você sai do jogo frustrado. É só ver as 2 últimas rodadas do Brasileiro, Fred. Nas 2 últimas rodadas, na última bola do jogo, o Atlético Paranaense perdeu 4 pontos. Isso. 2 vitórias viraram 2 empates. E o Flamengo ganhou 3. Aí, se você olhar a tabela hoje, o Atlético Paranaense seria o líder. O Atlético Paranaense hoje tem 18, teria 22, seria o líder isolado, com 2 pontos a mais que o Botafogo. Aliás, 2 pontos a mais que o Palmeiras, o Botafogo perderia 1 ponto também, né? E o Flamengo teria 18 e o Bahia 19. Ou seja, o Bahia estaria na frente do Flamengo, o Bahia estaria na frente do Flamengo, a configuração completamente diferente. Agora sim, é futebol, pô. Tudo que eu estou citando, e nenhum gol foi irregular. Mas é só assim, um detalhe. É a última bola do jogo, de 3 jogos, eles mudaram a configuração do primeiro pelotão de forma muito grande. E isso não significa, e é como você frisou, assim, isso não significa, não é para significar, mas pelo menos não é nesse caso, a atuação. Por exemplo, o Atlético Paranaense foi muito melhor que o Botafogo, mas foi incompetente no final. O Bahia fez uma ótima partida contra o Flamengo, mas sofreu um golpe no final. O Flamengo, de repente, nesses desfalques, o Flamengo não fez uma boa partida contra o Atlético e fez uma partida equilibrada. Uma partida bem disputada contra o Bahia. E arrumou 4 pontos onde caminhou para dentro. Assim, é futebol mesmo. Agora, o que eu quero... a pergunta de Fred, sim, eu acho que o contexto seria mais atenuante, né? Caso seria saída no 8 minutos aí antes de encerrar a partida, porque a sensação que dá é que faltou malícia para o Bahia. Segurar um pouquinho mais, foi na última bola do jogo, praticamente. Porque a gente fica buscando, Ravel, os motivos para ter perdido. Isso. Rezende entrou, fez a falta, falhou, poderia ter segurado mais, matado mais, Marcos Felipe falhou, não falhou. A gente fica jogando luz, porque é natural, o roteiro. Quando, na verdade, o foco, assim... nem é o foco, porque é natural que se busque esses detalhes, porque o jogo tem um roteiro, e o roteiro foi do gol na última bola. O ponto sumiu basicamente na última bola do jogo. Mas, pensando em 38 rodadas, pesa muito mais o que você já citou ali na sua abertura, que levou um gol do Atlético já na reta final, e que eu tenho comentado programa após programa sobre o Bahia. É um time que tem mostrado uma excepcional capacidade de ficar no jogo. O Bahia sempre fica no jogo. E aí foi lá, e como é que fez o gol de empate contra o Atlético? Trabalhado, fez o gol. Belo gol.
Hoje, como é que foi o gol do Bahia? Foi um gol achado? Foi uma bola que resvalou e entrou? Não. Gol Trabalhado, bola trabalhado, bela bola para Everaldo. Everaldo muito bem ali na finalização. Então, assim, o Bahia tem conseguido ser competitivo, tem marcado bem esses grandes times fora de casa. Veja só, o Bahia ganhou do Botafogo, empatou com o Atlético e perdeu do Flamengo na última bola. Contra o Criciúma foi nesse mesmo contexto, Fred. Mas o Criciúma eu vou. O Criciúma eu vou deixar fora dessa comparação por dois motivos. Teve a expulsão, que foi muito decisiva, e a expulsão até bem questionável, mas enfim, sem entrar no meio da expulsão. Teve a vantagem de ter um a mais, e o Criciúma é mais fraco que o Bahia mesmo, e pronto. Então, é como o empate lá contra o Vitória. Eu quero focar nesses três, porque nesses três o Bahia sofreu no jogo. O Bahia sofreu contra o Botafogo, sofreu contra o Atlético e sofreu contra o Flamengo. Mas sofreu estável, sofreu marcando bem na maioria do tempo, sofreu resiliente e sofreu sempre no jogo. Levou o gol, tem jogo, tem calma, vamos sofrer mais um pouquinho, trabalha a bola, chega. Então, isso para mim tem sido o melhor indicativo de que o Bahia de fato vai jogar essa Série A ali em cima, tá? O Bahia para mim deu uma prova muito concreta hoje de novo de que tem plenas condições de se firmar ali em cima. É abaixo do Flamengo? É. É abaixo do Palmeiras? É. Ok, o Atlético completo, mas é ali. Hoje o Bahia está jogando o campeonato do futebol que apresentou. Não tá tendo aquela história, tem mais ponto do que bola. Não tem. O Bahia tem uma campanha condizente com qualidade, com investimento, mas com entrega, com o que está sendo apresentado dentro dos jogos. O Bahia tem os pontos que deveria ter, tá? Esse ponto que sumiu hoje poderia ter sumido contra o Criciúma, tá? Esse ponto, ele perder um jogo nesse contexto recente do Bahia está ok, está aceitável. Eu acho que é muito importante encarar essa derrota, que é quase que a primeira derrota. Eu ia chamar de primeira derrota porque tinha perdido na estreia, né? Então ficou tão distante. Essa derrota com plena naturalidade. E eu acho que Ravel já trouxe isso no comentário dele. Ele trouxe aí, fez o plural de viés, né, com categoria aí. Fui no Google confirmar o vieses, né? Entrou jogando um plural difícil aqui. Não Mas só ele trouxe. isso, não só isso, mas tem um performar, adentrar. Performar eu não gosto muito, não. Performar eu acho. O cara tem que ter personalidade para jogar. Performar é linha JP. É linha Performar, JP. não, virou comum, não virou comum. Virou comum, Mas o vieses foi. Então, assim, ele trouxe os dois vieses, assim, muito bem. Tá? Porque tem um defeito ali. Qual é o defeito? O defeito é que o volume ofensivo não é ultra intenso. Ok, esse é o defeito. O que tem que trabalhar do jogo de hoje? Esse segundo viés. O que tem que trabalhar é isso. Leva um gol na última bola, uma faltinha ali, um descuido aqui. Isso aí tá pro jogo. Tá? Isso aí tá pro jogo. Como o Bahia foi lá e fez o gol do Botafogo também. Isso tá pro jogo. O importante é entender que tá resistindo bem, que tá enfrentando bem. E lá no segundo viés, de fato, eu acho que o Bahia precisa de uma aceleração ofensiva, que tá faltando isso. Tem que buscar controlar o que se pode controlar, né, Fred? Esse gol na última bola, no último minuto, não é o que não é controlável, perfeito. Ótimo, JP. Ninguém quer levar, ninguém trabalha com essa ideia, você treina para isso, ainda mais numa bola parada, né? Que hoje no alto nível se treina exaustivamente, mas você não controla. Pode acontecer um cansaço, uma falha, uma recomposição, um erro, alguém que entrou não está no ritmo ali do jogo, pode acontecer. Mas os outros 99 minutos de uma partida aí hoje, com os acréscimos que a gente tem, é o que você pode construir melhor, finalizar melhor. Acho que é o caminho que o Bahia está trilhando. Vamos agora, então, de Campinho, para a gente seguir analisando aqui
o Bahia e entender qual foi o desenho para que a gente chegasse aí nessa performance. Então, Ravel, meu caro, vamos começar. Vamos começar aí a analisar o campinho do Bahia. Bom, vamos lá, Celso. Como eu também já disse, esse Bahia se destaca fundamentalmente pela atuação do seu coletivo. O conjunto funciona muito bem, o time é muito bem treinado por Rogério Ceni, então encontra um padrão de jogo, mesmo que você eventualmente tenha a ausência de algumas peças. Então, você acaba dentro desse contexto não tendo normalmente, pelo menos assim, na leitura que eu faço do Bahia no campeonato, é que você tem ali jogadores que eventualmente façam boas atuações, mas o que se destaca mais é o conjunto. Então, dentro dessa leitura, eu vou destacar aqui 3 jogadores que, para mim, tiveram hoje uma atuação muito boa, e os demais jogaram ali mais ou menos dentro da média e 1 ou 2 abaixo. Fazer aqui uma ordem dentro da posição de cada um dentro do campo. Eu vou colocar aí que Marcos Felipe teve uma atuação razoável, não comprometeu em nenhum dos 2 gols que o Bahia sofreu hoje. Teve reposições de bola ali bem colocadas, então acho que dentro do que ele poderia fazer, cumpriu o seu papel, não tem muito que falar a respeito dele, não. Vamos com Gabriel, agora. Gabriel Xavier vem passando por um momento de baixa, né? As últimas 3 partidas de Gabriel não foram exatamente as que ele tinha acostumado o torcedor a ver. Na verdade, a zaga do Bahia, que começou um 2024 de maneira completamente instável, ela se reequilibra, se acha a partir da entrada de Gabriel Xavier no time titular, mas nesses últimos jogos ele não tem tido assim atuações tão destacadas quanto nós acostumamos a ver. Entretanto, hoje ele não comprometeu. Então, para ele, eu também sigo aqui a mesma linha que eu concedi para Marcos Felipe. Acho que teve uma atuação razoável também, não comprometeu. Diferente de Canu, seu companheiro de zaga, que hoje teve uma atuação, na minha avaliação, muito destacada. Jogou muito bem, conseguiu conduzir o sistema defensivo do Bahia, sempre orientando o Gabriel. É perceptível quando você analisa a maneira como a linha de defesa se posiciona, especialmente a dupla de zaga. É sempre Canu dando algum tipo de orientação, trazendo experiência. Ele é propositivo na saída de bola. Normalmente, as jogadas do Bahia que conseguem quebrar as linhas são iniciadas por Canu ou por Juba. E o primeiro gol, na verdade, o único gol do Bahia hoje, ele sai assim, né? No momento ali, aos 34 minutos do primeiro tempo, Canu acerta um passe entre linhas. Jean Lucas consegue dominar bem, servir Everaldo para fazer o gol. Além de ter feito alguns desarmes importantes, Canu hoje jogou muito bem. Vamos para as laterais agora, começando com o Gilberto. Gilberto, que eu já vou dar o spoiler aqui, melhor em campo. E, na verdade, eu ouso dizer que ele teve hoje a melhor atuação dele com a camisa do Bahia. Tava precisando. Estava precisando, mas até porque, como você mesmo mencionou, ele veio por 3 milhões aqui. É caro, menino caro. Menino caro. Aí, cara, o homem é caro, E vinha de 2 atuações abaixo, a ponto da gente começar a ouvir aqui nos corredores da cidade a possibilidade de lançarem Cicinho nesse intervalo em que Arias vai estar servindo a seleção colombiana. Então, hoje foi uma partida importante para ele, importante para ganhar confiança, importante também para o torcedor dar um pouquinho mais de crédito, ter um pouquinho mais de paciência, afinal de contas ainda serão muitas partidas. Exatamente, que ele precisa disso, Abel. Irmão, a Colômbia não é time para cair na primeira fase, geralmente não é, ou seja, não vai jogar 10 dias, pode jogar 20 dias, até muito mais do que isso, ou seja, quanto mais a Colômbia ficar lá nos Estados Unidos, o Gilberto vai ter que fazer a frente aqui, que pode durar um mês. Com certeza, e é um jogador que já mostrou ao longo da sua carreira que tem capacidade técnica de conseguir render bem, de ajudar esse elenco, ajudar esse time. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, embora eu perceba também, entenda o torcedor que criticou as 2 últimas partidas anteriores a essa, foram muito abaixo, mas hoje ele teve uma atuação bastante destacada, jogou jogo grande como jogador grande que ele é, e jogou muito bem, a ele o pódio, aí, o primeiro lugar nesse pódio. Muito bem. Juba jogou muito. Você também gostou, né? O Juba também jogou muito. Na verdade, Juba já vai ficar aí com o 2º lugar. Também já vou atribuir para ele aí essa medalha de prata no nosso pódio. Porque do lado esquerdo ali ele foi soberano, especialmente na parte defensiva. Aliás, como vem sendo
né, na maneira de jogar do Bahia, contrastando até com o que costumava ser na carreira de Juba. Acompanhei Juba aí no Leãozinho, sempre se destacou por muito mais ser um apoiador, né, um jogador mais ofensivo. Aqui no Bahia, as suas melhores atuações têm sido dando mais suporte à área defensiva, especialmente ao lado esquerdo. Amadureceu muito ao longo desses meses. Em alguns momentos ainda falha, mas hoje ele foi extremamente correto em todas as intervenções, atuou muito bem, inclusive no lance que origina o segundo gol do Flamengo, né, que Rezende faz a falta, Juba cerca. Juba não dá o bote faltoso que poderia já ter dado origem à falta. E Rezende é que chega de maneira assodada e acaba fazendo a falta que, infelizmente, combina no segundo gol. Mas Juba consegue ali, não só nesse lance, mas como nos 90 minutos, ter tido uma performance que me agradou muito hoje. Vamos com esse meio campo aí, meia boca. Caio Alexandre, Jean Lucas. Como é que foi essa turma? Eu distribuí uns verdinhos aí, Celso, na área defensiva, mas daqui para frente não vai ter muita coisa boa para a gente falar, não. Olha aí. Caio Alexandre teve alguns momentos onde apresentou algumas boas saídas de bola, algumas transições, mas nada que o destacasse ou que o credenciasse para receber nada além de um razoável. Foi assim a sua atuação, não se destacou, não desempenhou tão bem quanto em outros momentos da temporada que a gente viu jogar e até sente falta, né? Porque tirando ali um ou outro momento na partida contra o Atlético Mineiro, contra o Criciúma, também é um jogador que já rendeu mais por esse campeonato. Jean Lucas só acertou o passe para Everaldo, né? Depois disso, eu acho que ele não conseguiu também render nada, não chegou a comprometer, mas eu acho que ele se mostrou em alguns momentos nervoso, não sei se pelo fato de tentar provar ali, né, uma vez que ele já jogou no Flamengo, não sei se ele ficou muito ansioso por tentar provar que ia conseguir performar bem, jogar bem hoje, mas teve umas 2 ou 3 finalizações ali, 3 finalizações na verdade, uma que ele chuta errado por cima da trave, um outro ele pega na orelha da bola e uma terceira já no segundo tempo ele praticamente recua para o goleiro Rossi do Flamengo, então eu acho que ele também teve uma atuação não mais do que razoável, eu acho que ele poderia ter jogado muito mais, inclusive acostumou o torcedor do Bahia a ver ele jogando bem, inclusive na minha avaliação o Jean Lucas é top 3 do elenco do Bahia aí nesse Campeonato Brasileiro até agora. Joga muito. Joga muito, é um cara que inclusive consegue dar sustentação a esse modelo de jogo, porque como ele é um jogador extremamente físico, mas que também possui técnica, ele consegue manter, ele é aquele jogador que normalmente a gente não espera que seja um dos substituídos por cansaço, então ele mantém um nível alto, um padrão, que faz com que o Bahia possa, por exemplo, mudar o modelo de jogo, colocando pontas, e ele muda apenas, normalmente, a postura dele em campo, né? Passa a ser um jogador menos ofensivo, segura mais quando entra o Ademir e Biel, enfim. Everton Ribeiro também teve uma atuação não mais que razoável, na verdade discreta demais. Acho que ele também está nessa linha de ter tentado alguma coisa a mais no jogo, mas esse algo a mais não veio, então ele teve uma atuação bastante discreta, razoável aí na minha avaliação. Vai vir meu primeiro jogou mal agora para Cauli. Everton Ribeiro você botou como? Razoável. Razoável. Ribeiro ficou com razoável. Okay. Já Cauli. Everton Ribeiro. E Cauli vem com um vermelhinho aí, jogou muito mal. A gente, na verdade, já vem enfrentando aqui há algum tempo uma discussão, né, sobre cadê o Cauli que a gente está acostumado a ver com a camisa do Bahia. Eu acho que esse debate é válido, acho que tem gente que passa demais a mão aí quando fala que ele tá muito mal como sempre, mas eu acho que ele, hoje especificamente, foi muito mal. Mas é um jogador que agrega, tem qualidade técnica, hoje não fez uma boa atuação, até saiu, normalmente ele fica ali encaixotado entre os zagueiros, hoje ele saiu para tentar fazer uma rotação, em alguns momentos caiu um pouco mais pela direita para tentar buscar o jogo, mas eu não acho que ele tenha conseguido êxito em nenhuma das jogadas dele, acho que ele teve uma atuação muito ruim hoje. Muito bem, agora vamos para o ataque com Tassiano, começando com Tassiano. Tassiano vem para o razoável, primeiro tempo dele bastante discreto, não fez nada demais, fica muito preocupado,
em ficar preso ali do lado esquerdo. Acho que em alguns momentos que o Bahia cria pelo lado direito, ele poderia ter centralizado um pouco mais, para de repente fechar, funilar, né, como a gente fala, para ter a oportunidade de finalizar uma bola dentro da área. Acho que ele fica muito preso do lado esquerdo. Já no segundo tempo, eu acho que ele participou bem defensivamente, teve algum tipo de contribuição ali para segurar os avanços do Flamengo do lado esquerdo da defesa do Bahia. Em algum momento ele recuou ali para poder fazer essa composição, mas nada que o credencie a nada além que razoável também. Tassiano e Everton Ribeiro, Alan, ficaram com razoável. Já Everaldo... E agora, pode botar aí o amarelinho tanto para Tassiano quanto para Everton Ribeiro. E agora, Fred, tem quem não goste. Everaldo. Um dia vão valorizar. Um dia vão valorizar. O que é que ele mais precisa? O que é que ele mais precisa? Hoje a crítica que eu tuitei, né? Pô, um dia a galera vai abraçar, o cara fez. Só joga bem fora de casa. Porra, meu irmão. Os gols, fez 5 gols, é isso? 4, 5 gols. Chegou ao quinto gol hoje. Quinto gol. O problema que me deram no Twitter. Todos fora de casa. Não, contra o Grêmio foi em casa. São 4 Mas fora. eu acho bem interessante o atacante, tá? Tem, óbvio que não é perfeito, mas Bahia não é fácil pensar em outro nome assim. Veja só, vai ser valor infinito, aí você pensa em vários. Mas é um atacante interessante, eu acho que pesa um pouquinho essas críticas contra ele, a perseguição contra ele. Que já diminuiu muito, obviamente. Como é que foi o Everaldo, na sua opinião? Para ele, embora eu concorde com a análise global de Fred aí, Celso, para ele hoje vai um laranjinha, porque ele também só fez o gol. Dito isso, Fred. O cara só fez um golaço no Maracanã, empatando o jogo contra o Flamengo. Segura esse laranja aí, Fred. Senta Pelo amor de Deus. Toma o laranjinha. Mas é porque o homem faz raiva demais. Quando ele tenta dominar a bola ali pelo lado Meu Deus do construir céu. alguma coisa. Jogou pedrinha hoje. Viu? Acho que em alguns momentos ele acerta, mas não sei se ansiedade, não sei se algum outro fator, não sei se a falta de confiança, porque a torcida também pega no pé demais, exagera na cobrança. Como eu disse, eu acho que o Fred está correto. Everaldo é um jogador extremamente útil para o elenco, não só pelos gols que ele já fez, mas por essa capacidade que ele tem de recompor defensivamente, de jogar pelo grupo. Essa estratégia que o Bahia adota hoje é para preservar fisicamente Cauli, que é o cara mais pensante desse time, né? Para que ele não tenha que recompor tanto, para que não tenha tanto papel defensivo. E isso só acontece graças à possibilidade, à capacidade que o Everaldo mostrou de recompor bem do lado direito. O cara que é centroavante de origem, jogou a vida inteira, a sua carreira inteira como 9, hoje está ali jogando praticamente numa ponta direita, acompanhando o lateral, fazendo dobra e performando bem. Está jogando bem. Eu acho que Everaldo não é um jogador que a gente vai analisar como alguém que não presta. Não à toa está aí na ponta da artilharia do campeonato. Agora, em alguns momentos, ele prende demais a bola, não consegue desenvolver uma jogada. Então, é nesse momento que eu acho que a torcida perde um pouco a paciência. E hoje, embora ele tenha feito gol, um importante gol, mais uma vez ele deu mostras de que quando ele conduz demais a bola, é aí que está o defeito dele. Então, para hoje ele fica com esse laranjinho. Guilherme Santos e Edinaldo estão discordando de você aí, dizendo que ele jogou bem, só abaixo de Gilberto, só fazer esse registro. Mas vamos agora com os substitutos, Rezende, Biel, Estupinhão, essa turma aí. Celso, deixa eu só deixar o meu registro rapidinho aqui. Eu não assisti esse jogo, né? Mas aqui um pouquinho antes de entrar aqui na live fui ver ali os melhores momentos, né? Para não entrar totalmente cego, mesmo não sendo comentarista desse jogo. E aí, quando eu vejo o gol de Everaldo, só vem a frase de Fred na minha cabeça, a voz de Fred na minha cabeça assim. Como é que tem gente que não gosta? Quem não gosta? Como é que tem gente que não gosta? É útil demais, útil. O homem é útil. Aí, Ravel, jogou mal no cara. É porque a turma viu o City ali, chegou dinheiro, investe, jogador novo, gasta, não sei o quê. Aí chega um cara ali fora do mais velho, não é um Everton, não tem a carreira que Everton Ribeiro tem, eu acho que a gente tá errado. não é tão técnico, feito um Cauli. A turma já botou a régua lá em cima,
devia estar esperando Tá uma entregando coisa, nessa Série A, mas Cauli muito. Deus Fred, do céu. eu acho E que a gosto turma muito de já Cauli, pensou eu isso. gosto muito de Cauli. Mas Eu é acho que a saber o turma já valor de cada pensou um. isso, viu, JP? Em algum momento a turma pensou, não, pô, aí tem espaço para vir muito melhor. Só que agora, eu acho que já virou Tem. superstição. Já virou Inclusive, superstição. Os caras inclusive, estão eu acho que o Bahia cornetando já porque não tá deveria. jogando bem. Eu acho que o Bahia já deveria estar trabalhando essa transição. Tem um centroavante ali de seus 23, 25 anos, entrando no banco, né, pra que seja um cara aí de maior projeção, de maior futuro. Acho que esse nome já deveria estar no Bahia e o Bahia pode, né, achar esse cara. Mas, Vamos enquanto agora. não acha, enquanto não tem outras opções, Everaldo, pelo amor de Deus, ajuda demais. Eu quero deixar claro só que, apesar do Laranjinha, o homem tá nos meus 11, viu? Se eu tivesse a prancheta aí, tá no meu time titular. Alisou, muito bem. Vamos agora. Não acredito, Substituto. não. Vamos pegar ele pela palavra daqui umas 2 semanas, quando ele esquecer isso. Vamos Bom, com os reservas aí. Com os Antes, substitutos. dos reservas, Celso, só para poder fechar o pódio aí, Canu, obviamente, até a imagem já fala por si, mas só para deixar claro, foi o Perfeito. terceiro aí na Perfeito. atuação. Perfeito. Bom, os reservas, eles não tiveram muito tempo para poder mostrar, e é por isso que, inclusive, já antecipo que o Rogério também vai com Laranjinha hoje. Eu acho que ele perdeu tempo à medida de fazer as substituições. Essa eu acho que é uma reclamação praticamente unânime da torcida do Bahia hoje, que viu o time se esvair fisicamente, viu o time cansar, especialmente ali dos 22 minutos do segundo tempo para frente, ficou clamando por uma mudança, ficou esperando que o Bahia pudesse ser mais insinuante com Ademir, com Biel, com Depenha, que são as tradicionais substituições que ele faz. Substituições essas que são legítimas, né, justificadas pelo que esses jogadores costumam fazer quando entram. O Ademir hoje, por exemplo, entrou bem, então para ele eu já coloco aqui um verdinho. Eu acho que ele jogou bem, eu acho que ele movimentou um pouquinho ali o lado direito do ataque do Bahia. Ele vem com um verdinho aí de jogou bem. Já Biel e Estupiñán, eu acho que foram atletas que tiveram muito, muito pouco tempo, como eu disse, para mostrar e não fizeram nada demais. Biel, em algum momento, centralizou, depois ficou aberto na ponta esquerda, não desenvolveu jogadas, e Estupiñán, o único lance que ele participou do jogo, de fato, foi o lance que ele foi surpreendido ali pela presença de Davi Luiz, cabeceando a bola para fazer o segundo gol do Flamengo. A eles, então, para não ser muito punitivo, eu vou dar um amarelo de razoável, tanto para Biel quanto para Estupiñán. E Everaldo de laranja, vê mesmo. Já o vermelho de Rezende, esse Celso, jogou... foi foda. Estupião, foi amarelo, pô. O homem Everaldo precisa fazer o quê, cacete? O homem não teve tempo, não, pai. O homem não teve tempo. Beleza. Tá bom. Rezende. Rezende vai de muito mal, é um muito mal simbólico, né? Porque teve muito pouco tempo para fazer qualquer coisa na partida, mas nesse pouco tempo ele conseguiu comprometer ele fez, né? Teve pouco tempo para fazer e fez. E esse fez, JP. Fez a perfeita. É isso aí mesmo. Ele teve, se não me engano, ele entra aos 47. Espalhou a farofa. 46 e talhou a farofa. Então fez a falta, deixa de acompanhar Davi Luiz, que na verdade no início do posicionamento ali na cobrança da bola parada, ele é quem está acompanhando Davi, mesmo que o Bahia tivesse adotado ali uma marcação por zona, ele não acompanhou. A mudança de Rogério, inclusive, é uma mudança justificada, porque ele tira Caio Alexandre e coloca Rezende para aumentar a estatura do time, e aí o cara não faz aquilo que em poucos minutos ele tinha que fazer, que era segurar, garantir o resultado. Um ponto importante, até para um contexto do que eu queria falar aqui, também já, de repente, adentrando num mini raio-x da Série A, a perda desse ponto hoje faz com que o Bahia se coloque em uma condição perigosa já na tabela, para nós que estamos aqui, estamos analisando já o recorte do Bahia no médio prazo. O Bahia jogou 2 partidas fora de casa, fez 1 ponto, de repente o desempenho fosse para mais pontos do que isso, de repente 2 pontos, e agora vai jogar 2 jogos seguidos em casa contra Cruzeiro e Vasco, com a obrigação
de pontuar 100% desses jogos. Primeiro, porque o Cruzeiro, na proporção de pontos perdidos, pode passar o Bahia. O Cruzeiro tem um jogo a menos contra o Internacional, um jogo que ainda vai ser remarcado. Se vencer esse jogo, o Cruzeiro já passa o Bahia, então o Bahia cairia de quinto para sexto. Segundo, porque é um confronto direto nessa pontuação da tabela, e também porque em seguida você vai ter o Vasco, que está passando aí por todo um caos que a gente tem acompanhado, para que depois o Bahia também venha de uma sequência de jogos com São Paulo, Juventude e Palmeiras. Então é importante que o Bahia consiga pontuar bem nesses 2 jogos seguidos em casa, para estabilizar uma campanha que até então, como o Fred também já pontuou, é uma campanha bem sucedida, é uma campanha condizente com a performance do Bahia no campeonato, mas que, para que a gente não esteja falando aqui de um sinal de alerta, daqui mais 6 dias, né, que é dia 26, é o jogo contra o Vasco, a gente não esteja falando aqui de um Bahia que, de repente, voltou ao lugar que nós, torcedores do Bahia, estamos acostumados a ver, infelizmente, que é um Bahia que é de segunda metade da tabela. Então, eu espero que a gente consiga pontuar para poder manter o estado anímico do time muito bem, manter o futebol, manter tranquilidade. A gente sabe que no futebol isso é muito importante. Ravel, eu entendi o que você falou sobre a pressão da tabela, mas se eu estiver errado, você me corrige. Mas é uma pressão justamente pela capacidade que esse Bahia demonstrou, porque nesse momento a tabela ela é favorável. O Bahia vai pegar um jogo, um Cruzeiro ascendente, ok, mas é um jogo duro na Fonte Nova, e o outro jogo é o Vasco, que está muito mal na competição. E o Bahia costuma ter bons resultados contra o Vasco há algum tempo. Então, duro seria se depois de perder do Flamengo, a próxima rodada fosse receber o Palmeiras. E depois do Palmeiras fosse, de repente, ter alguém que o Bahia não tem enfrentado, sei lá, já jogou com o Atlético, enfim. Já jogou com o Atlético Paranaense? Não sei se o Bahia já jogou com o Atlético Paranaense. Não, vai jogar ainda. Então, aí fosse Palmeiras e Atlético Paranaense. Essa tabela do Bahia nas 2 próximas rodadas, primeiro, 2 rodadas em casa, para se manter, a obrigação que você fala é a obrigação justamente de quem mira, e é o caso do Bahia, de quem mira uma vaga na Libertadores, seja por G6, G7, aumentando a tabela, mas enfim, que permaneça orbitando aquela classificação até a reta final, que terá uma chance grande de tentar conquistar essa vaga. Eu, na verdade, eu gostei da tabela do Bahia. Se o Bahia precisa dar uma resposta, talvez seja muito mais fácil que aconteça com essa tabela. A obrigação não existe na Série A. A gente até costuma brincar, você já deve ter escutado, já que você falou que escuta desde 2018, você deve ter escutado a gente falar algumas vezes que Série A não tem obrigação de ponto, não. Assim, na B tem, ó. Isso aqui é obrigação. Conta de luz. Conta de luz. Na primeira divisão não existe. E tá aí o Vitória estava morto, e de repente agora já está em 15º. Aí quem é que está morto agora? É o Fluminense, que está morto? O Corinthians está morto? O Vasco? O Grêmio, tipo, os 4 que estão no Z4 hoje. Aí tu vai. Tipo, se você perder, é um absurdo. Tipo, o Bahia vai pegar o Vasco, por exemplo. O Bahia vai pegar um desses times. Se você não ganha, é um absurdo que está se cometendo. Tipo, acabou a campanha. Agora vai ter que arrumar pontos, sabe-se lá onde. Porra, pode ser, no caso do Vasco, talvez seja até uma patinada nesse momento. Mas não chega a ser o que é na segunda divisão. Então o Bahia, ele perdeu depois de 8 jogos seguidos pontuando. Perder do jogo, se vai ficar invicto, perdeu para o time o maior favorito do campeonato na última bola do jogo. É só assimilar rapidamente e entender que a tabela, na verdade, na sequência, ela é muito positiva para que o Bahia, se ele vence esses 2 jogos, a chance de ser líder não é desprezível, por exemplo. Verdade, Maestro, eu concordo. Eu só quis pontuar que essa... Eu fui da sua linha, tanto que eu disse, se eu estiver errado, me corrija, eu só expandi o que você falou e o que eu entendi. É isso mesmo, a janela de possibilidades que está aberta para o Bahia aí é essa mesmo. Talvez melhor que isso, só se a ordem dos jogos fosse invertida. Com Vasco primeiro e Cruzeiro com um tempinho maior para o time se recuperar fisicamente, uma vez talvez que aí fosse melhor. Que o Vasco, mas aí, por outro lado, aumentaria a obrigação que você falou que existe contra o Vasco, porque aí... Exatamente.
Porque aí não teria margem nenhuma para você, porque se você perde, você jogaria tipo, agora, se não ganha do Cruzeiro, tipo, porque se não ganha do Vasco, você estaria na situação de que se não ganha do Cruzeiro, você perdeu essa sequência dentro de casa sem fazer nem 3 pontos. E aí depois pega o São Paulo no Morumbi, que historicamente é um jogo que o Bahia duela, mas tem alguma dificuldade, especialmente na história recente. Mas aí eu estava abrindo aqui enquanto você falava, mas fui abrir aqui o site do nosso parceiro Bet Nacional e está na linha do que a gente está falando. O cara chegou entrosado demais, porra. Cara, meu irmão, o cara chegou bem demais, porra. É muito tempo assistindo a turma, muito tempo. E aí, a Bet Nacional está pagando 1,90 para o Bahia e 4,18 para o Cruzeiro. Então, desculpa, 1,90 para o Bahia e que o adversário é o 4,18 para o Cruzeiro. Então, tá alinhado com a nossa expectativa aqui de que o Bahia é favorito para esse jogo e tem que confirmar seu favoritismo. Então, quando ele for dormir, cinquentinha nesse 4,18. E detalhe, esse Cruzeiro, primeiro, eu acho que o Cruzeiro está melhorando e pelo que está botando dinheiro no mercado aí, na SAF parte 2 do Cruzeiro, é um time que a hora de enfrentar talvez seja essa, viu? O Cruzeiro do Retorno pode se desenhar, é muito chato, velho. Se encaixar esse time aí, acho que muito adversário vai preferir mandar e-mail. Meu irmão, o Cruzeiro sempre foi um tratorzinho na primeira divisão. Teve essa crise miserável aí, mas se arrumar as contas aí,